Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Vamos lá, bom dia de novo, Pai do Senhor de novo. Que bom que você veio nessa manhã, irmãos. Nós estamos iniciando mais um trimestre, né? Do segundo semestre desse ano, mais um trimestre. O ano já está acabando, né? Já estamos aí no julho, daqui para frente, a voa. Você vai ver como é que passa rápido. Mas graças a Deus, nós estamos aqui para iniciarmos mais uma série de estudos. Irmãos, eu confesso e reconheço que o trimestre passado foi meio zoado, né? Foi meio, dadas as circunstâncias, nós pegamos uma revista que o campo já tinha estudado, não tinha revista para todo mundo, faltou um bocado de aula, mas aos trancos e barrancos nós terminamos o trimestre, eu penso, de lições fundamentais, importantíssimas para nós, onde nós falamos da supremacia das Escrituras, da necessidade que nós temos de retornar, de voltar e de nos apegarmos mais ainda à palavra de Deus, entendendo mais sobre a vontade de Deus. E que bom, nós tivemos a oportunidade, pelo menos depois da reinauguração do nosso templo, né? Retornando, nós tivemos a oportunidade de voltar com a nossa escola presencial, com você aqui, conosco, nos olhando olhos nos olhos. É bem melhor assim, não é? Bom, agora eu penso que as coisas vão se ajeitar nos trilhos agora direitinho. Aí eu convido você, por gentileza, a estudar essas lições. Talvez você perdeu o costume, não tinha revista, mas agora que nós temos a oportunidade de termos as nossas revistas, tem revista, irmão, pode pegar com o pastor lá. Quem não pegou, pode agora, por gentileza, pegar com o pastor lá, a revista de jovens e adultos. É com ele lá. Irmão, então, como eu disse, a de jovens é lá com a Priscila. O adulto ali com o pastor. O pastor você pega ali. Não confunde não, irmão. Pois não, irmã? Aí, agora eu fiquei doidão agora. Não sei nem o que é. Enfim. Pois é, sempre foi jovens e adultos. Não, o que está escrito aí na capa? Só adulto. Então, adolescente. Ô, meu pastor,
meu pastor? Lá com a Priscila é de adolescentes, certo? Juniores e adolescentes. Aqui é de jovens. Ah, é? Jovens e adultos. Ah, entendi. Os jovens estão aqui conosco, certo? Isso aí. E os adolescentes estão estudando a revista que seria dos jovens. Ah, entendi. Tá. Entendi. Entendi. Vocês entenderam? Tá, a gente finge que entendeu. Segue o jogo. Vamos jogar o jogo. Essa revista, irmãos, ela não é cobrada, entendeu? Nós não vendemos a revista. Na verdade, a ideia é que todos tenham a revista. Até algum tempo atrás, nem se falava de cobrar revista, mas, dados os seus custos operacionais e de materiais e as nossas dificuldades, nós pedimos que, se você tem a revista, se você quiser e puder, e desejar e almejar no seu coração, dispor de uma oferta, que eu acho que é até estipulada, eu já deixo essa oferta, mas é só falar com o pastor lá, por isso que ele está anotando seu nome, tá? Você tem 15 dias para pagar, sob pena de ter o seu nome inscrito no SPC Serasa e execução fiscal. Divide quantas vezes? No cartão. Pega lá, mas olha, não tem desculpa para você não ter sua revista. Irmãos, e aí? O que eu faço com essa revista, Daniel? Traz todo domingo na igreja? Traz, irmão, traz, mas, poxa, você vai ter uma revista, vai ter um material para trazer todo domingo na igreja e depois o resto da semana ela vai ficar lá quietinha, depressiva, no canto, lá junto com as suas outras coisas? Não, irmão. Irmão, dá uma lida na revista. Conheça a sua revista. Pelo menos uma lida, assim, para você, quando chegar aqui, você está por dentro do assunto, entendeu? Você não fica boiando. E aqui, eu, por exemplo, não tenho o costume de ficar lendo a revista. Algumas coisas eu recorro, sim, ao texto dela. Mas quem me conhece sabe, eu não fico lendo os tópicos da revista. Tem gente que fica brabo comigo por isso. Ah, você não está lendo a revista? Não, filho, não. Se é para ler revista, não precisa de professor, não faz sentido. A gente vem para cá para quê? Para discutir o que foi lido durante a semana. Nem todo mundo talvez tenha essa disponibilidade, mas a gente vai conversando sobre a revista. Você leu e achou alguma coisa interessante, lembra de alguma coisa para você compartilhar, ou você tem uma dúvida, você tem um questionamento, você tem alguma coisa a acrescentar, e aqui a gente vai só somando, tá bom, irmãos? Na bênção? E a gente vai batendo papo. A aula boa é essa, irmãos. Uma aula, toda vez que você for numa aula, que só uma pessoa fala, o ensinador, só o professor fala, irmão, é uma boa palestra, é um ótimo discurso, mas é uma péssima aula. Porque a aula é debate, é conversa, é a oportunidade que a gente tem de nivelar aí o nosso conhecimento. Eu não sei tudo, muito pelo contrário, eu sei pouco. E a gente vai aprendendo junto, eu aprendo com vocês dividem o conhecimento comigo, com outras pessoas que têm mais capacidade teológica, e a gente vai crescendo junto, tá bom, irmãos? Eu só sou o motorista, não sei tudo não, a gente vai conduzindo aqui para a gente crescer juntos. Tudo bem? Na bênção, irmãos? Dadas então as proposições iniciais, vamos para a nossa revista. Olha a capinha da nossa revista, que bonitinho. Você gosta de tirar a revista nova? Eu me amarro nisso. Livro novo, não é bom? Cheira a sua revista. É coisa de doido isso, mas eu me amarro. Nessa lição, então, o que nós vamos estudar? Os ataques contra a igreja de Cristo. O subtítulo é As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É uma revista muito ou pouco importante, você acha? Nada não, né?
Muito atual, né, irmã? Muito necessária para os dias que nós estamos vivendo. Se você acredita que nós estamos vivendo os dias do fim, como eu acredito, nós estamos vivendo os dias do fim. Eu acho que essa revista ela é muito importante para nós meditarmos, para a gente não esfriar, para a gente não ficar desatento numa hora como essa que nós estamos vivendo. Aí, então, nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. A arte da capa aí é bem bacana, né? Te lembra um versículo, não lembra ou não? Sim ou não, irmão? Que versículo? Efésios. Que versículo? Efésios é livro. Que versículo? Ficai, pois, firmes e vestindo toda a armadura. Para quê? Para você poder resistir contra os dardos inflamados ainda. Se fosse só furar, estava bom ainda, mas fura e queima ainda os dardos inflamados do inimigo. Eles estão vindo contra a igreja ou não, irmãos? Então a gente precisa, primeiro, ter conhecimento, ter entendimento. O que está vindo por aí? O que está vindo por aí contra a igreja? E quando fala contra a igreja, contra nós mesmos, nós que somos a igreja de Cristo. O que está vindo contra nós? Primeiro, você sabe identificar o que é um dardo inflamado? Porque a questão toda, irmão, sabe qual é o problema da doença que não tem sintoma? Não tem um pessoal que não é assintomático, não tá. Mas o problema de doenças como pressão, hipertensão, pressão alta, você não percebe muito de cara, não é? Diabetes, doenças perigosíssimas, mas elas não chegam chegando, não chegam arrebentando. Elas começam bem sutil, aumentando um pouquinho. Um dia ou outro você tem uma dor de cabeça. O câncer também, né, irmã? No estágio inicial, você não se prepara e o bichinho está ali, pequenininho, e vai crescendo, e vai crescendo. A sutileza. Qual é o problema dessas doenças que a gente não identifica de cara, irmãos? É isso, que elas se instauram, elas chegam e elas se desenvolvem e a gente está aí. Estamos aí, trabalhando, fazendo as nossas coisas, indo, voltando, e ela está ali, só comendo pelas beiradas. Quando ela chega a se manifestar, ou é tarde demais, ou o tratamento é muito pior. Irmãos, quando nós estamos falando das sutilezas dos ataques contra a igreja, eu acho que a gente está falando sobre essas coisas. O capeta não chega chegando, né? Com chifre e rabo pontudo e te furando com um tridente. Se ele chegasse assim, irmãos, era fácil, né? Era bem mais fácil. Você resistia. Mas a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. Olha que coisa linda. Você fica emocionado. Dá nada não, é tranquilo, é do bem. Este é o grande problema das artimanhas do inimigo. Ele é bom no que faz. E a gente precisa ficar ligado, né? Como Jesus diz, vigiai e orai, porque ele está por aí, procurando quem possa tragar. E o desejo dele, o sonho de consumo dele, é destruir a igreja, é vir contra a igreja. E se a gente não estiver preparado, irmãos, se a gente não estiver preparado, a gente corre o sério risco de cair nas artimanhas dele. Essa é uma revista que a gente chama de apologética, né? De defesa da fé. Esta é uma revista para você ler, para se proteger, para ter o cuidado de se precaver. Não tem coisa pior do que você estar no meio de uma guerra e não saber disso. E ficar alheio a isso aí. O pipoco comendo para tudo quanto é lado e você chupando picolé como se nada estivesse acontecendo. E muitas pessoas estão assim, infelizmente dentro das igrejas, fazendo não sei o quê, porque a batalha é renhida. A batalha está aí, o pau está quebrando. E aí, qual a nossa postura, a nossa posição diante disso tudo? Bom, nesse trimestre nós vamos ter muito tempo para nós falarmos sobre isso. Estude, dá uma lida lá na sua casa, abra a sua revista aí que você vai ver o que nós vamos estudar
neste trimestre, cenas dos próximos capítulos. Lá no sumário, vamos falar então das sutilezas dos ataques contra a igreja, e a primeira que nós vamos falar hoje é uma visão geral, panorâmica, uma introdução ao tema, onde a gente vai falar sobre essas sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Depois vamos falar sobre a sutileza da banalização da graça. De vez em quando a gente fala sobre isso, né? A banalização da graça, que é uma distorção que as pessoas, infelizmente até dentro das igrejas, né? Elas fazem a respeito da graça de Deus. É um Deus que aceita tudo, é um Deus que topa tudo, é um Deus que não exerce juízo, é o Deus bonzinho, é o Deus dos ursinhos carinhosos. É a sutileza da banalização da graça. Depois, lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Essa pode até pular, né? Porque nem existe isso, né? Não. Imoralidade sexual. Nesse país, não. Dentro da igreja, então? Não. Pois é, sutil igual Paula, né? Uma voadora logo. Sutil, não, que sutileza na imoralidade sexual. Depois vem a normalização do divórcio. E depois de imoralidade sexual vem o negócio de divórcio. Sutileza sobre essa questão também. Vamos falar, essa aqui vai pegar fogo, essa aqui. Vou trazer um advogado para falar dessa lição. A sutileza do materialismo e do ateísmo. São duas vertentes. E aí, irmão, falar de materialismo e ateísmo, às vezes, você pensa, vamos falar lá do mundo, né? Lá do ímpio. Ô, irmão, às vezes a gente está falando de nós mesmos, né? De nós mesmos. E de um pessoal que vem falando aí algumas coisas que a gente precisa ficar ligado. Materialismo e ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à palavra de Deus. O que é uma ideologia, irmão? Lembra daquele hino da harpa antigo? Ideologia, eu quero uma para viver. É da harpa não, tio? Que harpa é essa? O que é uma ideologia, irmãos? É um conjunto de ideias que formam uma filosofia, um comportamento, que justifica um tipo de pensamento. Algumas ideologias, irmãos, ideologia é boa ou ruim, hein, irmão? O que você acha? Você quer uma para viver? É boa ou ruim a ideologia, irmão? Não é boa nem ruim, depende. Qual é? Tem uma ideologia cristã, tem ou não tem? É um conjunto de ideias, de pensamento e filosofia que moldam o comportamento cristão. Agora, tem umas ideologias que são meio estranhas à palavra de Deus e são perigosas. Tem umas que afrontam direto. Agora, o problema, irmãos, são as sutis. A Bíblia fala para a gente ter cuidado com a vã filosofia. A Bíblia é contra a filosofia, sim ou não? Não. Filosofia é coisa boa, irmão, é bom, faz pensar. Mas o que a Bíblia adverte? Contra a vã filosofia, contra aquilo que é filosoficamente contrário aí à palavra de Deus. Não gostamos muito disso. Ideologias contrárias à família, né? Sobre os ataques que a família vem vivendo. Boa lição também. Depois vem a sutileza da relativização da Bíblia. Toda vez que eu leio sobre relativização da Bíblia, eu lembro do Satanás só conversando com Eva, naquele bate-papo lá no jardim, lembra? Foi assim que Deus disse? Deixa de ser besta. Não é assim não. Não, você não vai morrer. Certamente não morrerás. Está escrito assim, mas não é bem assim. A gente precisa atualizar a Bíblia. Lembra disso? Sabe quem disse essa frase, que a Bíblia precisa ser atualizada? Não foi um ímpio, não foi um desses aí fora, não foi um herege, foi, mas não foi um lá de fora, irmãos. Quem disse que a Bíblia precisa ser atualizada foi um dos maiores pastores do Brasil, em termos de alcance, de mídia, Ed Renekiewicz. Pesquisa aí que você vai, se você não conhece, você vai saber. Um dos cabeções aí, o pastor eu ia falar dos famosos aí, dos influencers aí, era o cara. E ele, uma loucura dele lá, pastor Batista, né? Acho que foi até excluído da Convenção Batista, que veio com essa. Está vendo? Pessoas grandes, irmãos.
estão falando de um Zé Goiaba como eu, não. Estão falando de gente grande, gente entendida, gente influente, mas que cai aí nessa armadilha de relativizar a Bíblia. Depois vamos falar da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, essa vai ser boa, vai ser interessante. Enfraquecimento da identidade pentecostal. Vai falar um pouquinho de nós mesmos, né? Vamos falar do nosso quintal. A sutileza do movimento dos desigrejados. Quem são os desigrejados? São os crentes que não têm igreja, ou não gostam de igreja, ou não querem ir na igreja. Os crentes que não precisam de ir para a igreja. É um movimento crescente, muito sedutor, e muitas pessoas estão embarcando nessa onda aí. Dá para ser crente sem igreja? Tem gente que acha que dá, e até investe nisso, e aí nós vamos falar um pouco. Como é que é, Toninho? Kardecista, Toninho. Kardecista. Tá, credo, hein? Cruz credo, eu diria mais. Ó. Isso mesmo, não vamos falar dos kardecistas, os caras que estão longe, não, vamos falar da nossa igreja, vamos falar de nós, de pessoas que simplesmente acham que não precisam. Aí sim. Aí, ó. Como é que pode? Pois é, Toninho, essa é a questão. É um empregado deles. Crentão. Pois é, esse é um problema. E aí a gente vê na próxima lição, olha a próxima lição aí, depois dessa dos desigrejados. A prática da mordomia cristã. As sutilezas contra a prática da mordomia cristã. Irmão, mordomia, não pensa num sofá, com ar-condicionado, no ônibus do Toninho, não, que ele anda. Não sei que ônibus é esse que ele está andando aí, não, que é um ônibus com ar-condicionado, banco reclinável, som, Sky, não sei que ônibus é esse. Mas quando nós estamos falando de mordomia, irmão, mordomia é o ato de servir. É como nós somos mordomos das coisas que Deus colocou nas nossas vidas. Por exemplo, dinheiro, os nossos bens, o nosso tempo, as coisas que nós temos. Serve para quê? Na verdade, serve para quem? A quem nós temos servido? A igreja, as pessoas, aos irmãos? Então, assim, num mundo cada vez mais egoísta, essa palavra de mordomia é cada vez mais ofensiva também para muitas pessoas. O que é meu, eu lutei, eu dei duro para ter isso tudo, então é meu, para mim mesmo, me comigo. Depois nós vamos falar da sutileza das mídias sociais. Isso aqui vai ser uma festa, né? Falar de mídia social, irmão, nós vamos falar aí dos TikTok aí, você que fica fazendo dancinha no TikTok, pastor Eduardo está te vendo, tá? Está te marcando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aí no seu canal. Fica fazendo dancinha que você vai ver. O pastor Eduardo vai te pegar. O pastor Eduardo vai te pegar. Só falar como é que pode. A sutileza, né, irmã? Sutilmente ele passou ali do lado. As mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística.
Olha isso, irmão. Espiritualidade holística. Isso parece aqueles negócios desse pessoal místico, né? Como é que chama esse pessoal? Esotérico, né? Você tem que considerar todas as coisas, você tem que ter uma visão holística. Uma visão holística é aquela visão dos Thundercats, que tudo vê, o olho que tudo vê. Você tem que olhar tudo, todas as coisas, você tem que considerar essas coisas. Bom, tem uma espiritualidade holística, não sei se tem, mas ela tem aí, é uma sutileza. E depois, por fim, nós vamos falar na lição de número 13. Tá bom, filho, muito ataque de todas as áreas. Não é para te assustar, não, mas é para te motivar a se posicionar. Mas o fim de tudo é você pensar, tá bom, Daniel, e aí? Como é que eu aguento isso tudo? Será que eu aguento isso tudo? Será que eu consigo resistir a isso tudo? É muito peso, é muito ataque por todo lado. Meu Deus do céu, estou no meio de uma guerra, e agora? Calma, relaxe. Se você sobreviver até a lição 13, nós vamos aprender como resistir. Como é que a gente vai sobreviver com a nossa fé nesses dias maus, dias difíceis e trabalhosos. É assim que se chamam os dias do fim. Não é hora de festa, é hora de guerra, né? Se vispacem para bellum. Se você quer paz, se prepare para a guerra. É isso que a gente precisa aprender. Tudo bem, irmãos? Na bênção, te motivou um pouquinho a frequentar a escola dominical nesse trimestre? Só um pouquinho, irmãos? Ótimo, graças a Deus. Então, lição de número 1, na sua revistinha, novinha, nós vamos falar sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. O texto áureo, está em 1 Timóteo 4:1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira. Bom, qual é a característica do que é sutil para você? O que é sutil? Lentamente. Disfarçadamente. O que mais? Usa o vocabulário aí, gasta aí o seu vocabulário. Agradável. Agradável. Sorrateiramente. É a segunda. Fala. Suave. Suave na nave. Chega bem devagarzinho. Chega manso. Chega com aparência. Passa despercebido. Desapercebidos são os que caem, né? Despercebido. Na surdinha, no sapatinho de pano, vem levinho, irmão. Não chega chegando. Não é igual a mulher de Jó, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não é assim que ele chega. Ele chega questionando. Mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Será que não tem uma outra forma de você ler esse texto? Será que não é assim mesmo que Deus quis? Está escrito assim, mas você tem que ler diferente, por causa da conjugação do verbo, do paleolítico. Irmão, são coisas que vêm disfarçadamente agradáveis para nós, a princípio não vamos resistir. Sorrateiro é que chega bem disfarçadamente. Bom, dessa forma o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus, ok? Sair ao combate, tem duas formas de você interpretar isso aqui. Sair ao combate é partir para cima, certo? Não sei se eu gosto muito dessa ideia primeiro, não. Eu penso que muitas das armas espirituais, elas não são armas de ataque, elas são armas de defesa. Então, o primeiro passo é nos defender dessas coisas. E, irmãos, e a nossa defesa, ela está dentro de um binômio, está dentro de duas coisas: leitura da palavra e oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, leia a Bíblia, faça oração. Nesses dois pés aí que nós vamos caminhar. Primeiro se defender, depois a gente pode até pensar no ataque,
ou seja, na apologética mesmo, de sair em defesa da nossa fé. Mas, antes de mais nada, a gente precisa ter bem firme no nosso coração que a gente precisa resistir. Quer falar, Roberto? Não. Levantou a mão. Está se alongando, eu sei. Pensa. Diabo desfere ataques. A igreja precisa que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Você está vendo que na revistinha aí tem texto, a verdade prática, e embaixo tem um negócio escrito leitura. Olha, você sabia que tinha isso na revista? Olha, tem uma leitura diária. Sabe o que significa diária? O que significa diária? Segundo o dicionário Aurélio, diária é todo dia. Sabia que tem um versículo para você ler por dia que vai ter relação com a lição? Vocês sabiam disso? Para alguns está sendo uma revelação isso aqui hoje. Nunca viram isso na revista. Mas tem, irmãos, se você ler, olha, e tem de segunda o domingo não tem por quê? Porque nós estamos lendo na igreja, então tem de segunda a sábado, e no 7º dia descansou. Você vai ter aí a leitura para a semana toda, um versículo, irmão, um versículo. Então, estudar, dá uma olhada nos tópicos da lição, bem rapidinho, ou pegar ali um versículo que está relacionado à leitura diária, te prepara na Bíblia para você vir encarar uma aula de escola dominical, sabedor do que nós estamos falando, apto e pronto para o debate, ávido, com sangue nos olhos, para debater com o seu professor, encurralá-lo e saber se ele estudou a lição também. Mas não comigo. Quando o pastor estiver dando aula, ou o pastor Júnior, ou outra pessoa, melhor. Comigo não. Comigo seja sutil. Não sorrateiro. Olha o que a leitura diária trouxe aí durante a semana, né? Você está pegando sua revista agora, eu vou te dar um desconto. Deus adverte pessoas e grupos, Deus adverte por meio de profeta, apostasia dos últimos tempos, o ataque nas esferas espiritual e social, tem isso também, né? O poder da palavra de Deus da oração e o valor da piedade cristã. Era o que você não leu durante a semana, mas que você pode ler aí junto com a da próxima semana. O texto bíblico em classe é aquele que eu quero ler com você. Eu te dou a oportunidade de ler também, junto o texto bíblico em classe, 1 Timóteo 4, 5, 1. Primeira coisa, quem foi Timóteo? Você conheceu Timóteo? Sabe quem é Timóteo? Se você quer falar, você conhece Timóteo? Sim. Quem é Timóteo? Depois você fala, eu vou te dar o microfone para você falar. De repente a gente está perdendo a oportunidade de ouvir alguma coisa. Mas enfim, pastor. Quem foi? A carta de Timóteo e Tito, as cartas, né, de Timóteo e Tito, são chamadas cartas pastorais. São cartas que Paulo escreveu para o jovem Timóteo e para Tito, como se fosse um discipulado de pastor. São jovens pastores, que Paulo está ensinando ou falando a respeito do ministério deles. Então, é carta para líderes. É carta para a igreja toda, sim, mas está aqui num contexto de falar para a liderança. E Paulo está escrevendo, se eu não me engano, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta de Paulo. A última, né? Logo que ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele está indo embora. Então, são os últimos conselhos de um apóstolo para um jovem pastor. Leia o texto com essa visão. Está falando para alguém que vai liderar uma igreja, para um líder, para uma pessoa que ele quer preparar, e é a última carta dele, então isso dá uma dramaticidade, dá um grau de relevância muito grande para esses conselhos que ele está dando. Irmão, se você estivesse morrendo, eu penso que as suas últimas palavras deveriam ser levadas a sério, ou não? A maioria de nós diria coisas que prestam, a maioria. Talvez nem todos, mas são as últimas palavras, você vai entender sim, ensinamentos de Paulo. E aí, no versículo 1, eu quero ler junto com vocês no 3, tá bom? 1, 2, 3, vai, mas...
Nossa, começou bem, mas a cadência está horrível, né? É um pessoal dormindo, tem um pessoal mais animado, um pessoal que tomou café. Aí você distingue quem tomou café e quem não tomou café. Mas o fato é o seguinte, tá bom, a primeira coisa que ele vai dizer nesse texto é assim: o Espírito expressamente diz à igreja. Quem é que está dizendo, irmãos? Tá, por que ele não diz que é ele que está falando? Mas eu digo para você, Timóteo, ô Timóteo, eu estou te dizendo, por que ele bota o Espírito ao invés dele mesmo? Porque ele sabia, ele cria que ele estava falando aquilo motivado pelo Espírito. Era inspirado pelo Espírito. Ele está falando aquilo e não é dele mesmo. Quando você diz assim, com seriedade, tá? Não é pagando desses profetas doidos aí não. Mas quando você diz com propriedade, sabendo que você está sendo usado por Deus, irmãos, e ele diz e usa isso aí na sua carta, você sabe que é algo que deve ser levado a sério. No passado, Deus avisava o povo dos perrengues que ele ia passar. Como? Qual era o meio de comunicação que Deus usava no Antigo Testamento para alertar o seu povo sobre os perigos, sobre as dificuldades, sobre as coisas? Qual era o meio que ele utilizava? Quem? Os profetas. Lembra? Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e por várias maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos tem falado por intermédio de Jesus. Então, Deus falava, dava esse comunicado aos profetas, na prática da defesa da cidade, tinha um cidadão que era chamado atalaia. Já ouviu falar desse cara? Não é um cara, é uma função. O atalaia era um cabra que ficava no muro, no muro de defesa lá da cidade, ficava lá na torre, olhando o tempo todo. O tempo todo ele tinha que ficar olhando. Olhando o quê? Senhor? Olha, Leandro. São similaridades, né? Tudo bem, vamos falar. Lá na sua terra é o fogueteiro. O que o fogueteiro faz, Leandro? Ele vê os alemão. Os alemão estão subindo aí. Irmãos, lá na antiguidade era assim que funcionava. O cabra ficava no muro lá, vendo o quê? O inimigo, ou procurando o inimigo, o tempo todo, sondando. O inimigo está chegando. E ele tinha uma missão preponderante. Era o cara que tocava a buzina, soprava a corneta, soltava o foguete, fazia o barulho. Era o cara que gritava. Ele dava alarme. Irmão, se o atalaia falhasse, a cidade era pega de surpresa. Aí ela estaria desapercebida. Certo, Paulo? Aí ela seria pega de surpresa, ela correria o risco do inimigo sobressair sobre ela. Então, assim, na antiguidade, veja bem, usava os profetas, os atalaias. Aqui, no tempo da igreja, olha o que Paulo diz: o Espírito diz isso. Percebe? Agora não é uma pessoa dizendo, não é um profeta que vai se levantar, embora Deus possa usar, sim, pessoas para nos alertar sobre coisas. Pode ou não pode, irmãos? Pode ou não pode? Deus pode usar pessoas, e usa pessoas. Usa o pastor no púlpito, usa qualquer um que se disponha a testemunhar algo que Deus colocou no seu coração. Então, não descartamos isso, mas o importante é saber de onde vem isso. E Paulo está dizendo, é o Espírito que expressamente diz. Nem tudo que vem no nosso coração é de Deus, ou é? Nem tudo é de Deus. Talvez você tenha um pensamento a respeito de algo muito forte, que pode ser coisa da sua cabeça, irmão, que pode ser coisa do seu coração, que você acha, mas que talvez não seja uma inspiração direta de Deus. E a gente tem que ser honesto para lidar com isso, que vem no nosso coração, os pensamentos que nós temos, será que é de Deus mesmo? A gente precisa pôr isso à prova, não é problema nenhum nós pedimos a Deus, me confirma isso, me deixe entender se é mesmo a tua vontade, através da palavra, através da sua experiência,
Mas quando Paulo diz, é o Espírito que diz, expressamente. Expressamente não tem dúvida. Não é eu acho, eu penso, eu imagino, eu suponho que talvez porventura quem saiba. Não, irmão. É o Espírito dizendo de forma expressa. E ele fala conosco, irmãos. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus e termos comunhão com Deus, através da oração. Tem coisas que vêm na nossa cabeça, irmãos, que são tão inteligentes que não podem vir de nós. Tem que ser coisa de Deus. Você já deve ter tido experiências com isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E uma das características dele é essa, ele fala conosco. Ele comunica conosco, ele nos liga a Deus. E a gente precisa levar isso a sério. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos... Aí, irmãos, e Paulo está falando daquela época. Você sabe que para Paulo ele estava vivendo aí, viveu quantos anos aí? Vamos botar aí, 2000, perto de 2000 anos atrás. E ele já vivia dizendo que eram os últimos dias. Para ele eram os últimos dias. E era mesmo, porque ele morreu, né, logo depois, mas o fato é que ele já imaginava que a volta de Jesus era iminente, estava prestes a acontecer. Puxa, isso tem 2000 anos. Aí você fala assim, então não vem mais não, vem. Se 2000 anos atrás já estava voltando e nós estamos hoje aqui, e não voltou ainda, irmãos, tem dois jeitos de você encarar isso. Ou você pensa assim, então prescreveu, caducou, decaiu, esqueceu, passou, esfriou. Ou você pode pensar, bom, se já estava perto de 2000 anos atrás, agora então, hein? Agora é que está na hora mesmo, né? Porque são os últimos dias. O que você sabe? Olha a pergunta, hein? O que você sabe sobre os dias do fim? Como seriam marcados esses dias? Me fala uma coisa. Tá, quais sinais? Fala um sinal. Restauração de Israel, 1948, pela ONU, brasileiro presidindo a ONU, restaurou o Estado de Israel, a figueira floresceu, muito bom, irmão, já foi logo na sola logo. Me fala outra característica dos tempos do fim, uma. Seria como nos dias de Noé. O que acontecia no dia de Noé? chovia pra caramba. Casava, dava-se casamento, estava vivendo a vida normal. O que mais? Guerra e rumores de guerra. Mais? O amor de muitos esfriaria. Pai contra filhos, filhos contra pais. Fome, peste. Sinais na natureza. Terremoto, maremoto, tsunami, meteoro, raio, trovão, vulcão, placas tectônicas. O que mais? A ciência se multiplicando. Ô irmão, fala aí alguma novidade agora. O que falta mais então acontecer? Dentro do cardápio, aí, dentro da lista. O que está faltando mais então? Só ouvir a trombeta agora então, né? Porque está tudo aí, irmãos, tudo isso que você está falando, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. É isso que a gente está falando. Paulo está alertando. Nos dias do fim, viria isso aqui, ó. Apostatarão. É uma palavra ruim não, é difícil do nosso dicionário, nosso vocabulário. O que significa apostatar? Esfriar é uma tradução, mas é mais do que isso até. Abandonar, desistir, retroceder, voltar atrás, deixar de seguir. Apostatar é largar, perder o interesse. Isso tudo é sinônimo, resumindo tudo, é esfriar na fé mesmo. Então, nos últimos dias, vai desanimar muita gente. Está desanimando muita gente por aí afora, irmão, ou não? E por aí adentro? Também, né? Nos últimos dias, vai ter gente apostatando. Irmãos, por quê? Qual a explicação disso aqui? Da apostasia? Qual a explicação da apostasia?
Sim. Sim. Foi um dos grandes doutrinadores, não é à toa, né, Toninho? A importância de Paulo, muito. Então, ele era inteligente, de fato, mas tem mais do que inteligência nisso, né? Isso. Tem não é à toa que Deus fala, exatamente. Era um cara que foi usado. Uhum. Sim. Tá. Sim. Tem a doutrina de Deus, vai ter a doutrina do demônio. Mas a pergunta que eu tinha feito, Toninho, era a seguinte, sobre apostasia. E eu queria perguntar para vocês assim, por que você acha que faz uma pessoa esfriar na fé? Por quê? Tá, vai ter apostasia porque o diabo vai fazer você esfriar na fé. Não. Bom, muito bom. Falta de perseverança, falta de persistir, né? De se firmar. O que mais, irmãos, que faz... O que te faz querer esfriar? Fala que muitos se apostatarão por causa de homens que falam mentiras, que não vivem o que pregam, que proíbem todas as coisas que Deus deu e proíbe, a pessoa fica aprisionada naquilo ali e esfria. Pois é. Então, a questão toda é essa aqui. Irmão, falta de conhecimento, né? Por que esse povo perece? Porque falta de conhecimento, exatamente. A falta de conhecimento e a existência de homens ruins, de liderança, de pessoas ruins, de mau testemunho, irmãos, isso tem enfraquecido muitas pessoas. Pois é. Exatamente. E quem disse que ele ia fazer, irmãos? Pois é, esse é o nosso problema. Não é ele que está mandando. Somos nós que estamos querendo mandar nele. E aí, quando Deus não faz o que eu quero, aí eu tenho um problema com Deus. Aí eu esfrio na fé, irmãos. Aí você vê, assim, a gente precisa falar, né? De um movimento ou de uma característica de igrejas da nossa era, eu não sei, acho que sempre existiu, né? Desde as indulgências, de igrejas que vendem a fé, que vendem milagres, que vendem uma vida de prosperidade, e é mentira. Vendem algo que Deus não colocou à venda. São os mercadores aí da fé. E isso esfria muito a fé dessas pessoas. Mas, irmão, tá bom, o Satanás tem a parcela de culpa dele? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem, mas a gente não se isenta também não, tá? Quem lê jornal aí sabe. Quem são as pessoas que mais caem em golpe aí? Adivinha quem é? Essa semana eu li a senhora que transferiu 200 mil para a conta do estelionatário. No golpe da loteria, Bárbara. E ainda tem gente que cai no golpe da loteria, meu irmão. O ser chega para uma senhora, está passeando seu cachorrinho lá na calçadão de Camburi, seu totozinho, seu pet. Ah, dona, olha só, eu estou com esse bilhete de loteria, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler direito. Vê que se eu ganhei. Ela pega, compara com o número que está no jornal, sei lá onde. Olha, você ganhou na loteria. Ah, mas eu não gosto desse negócio de banco, eu não quero ir. Você não quer comprar esse bilhete, não? O prêmio é 16 milhões, te vendo por 200 mil. Você acredita que tem gente que cai nisso ainda, irmão? Cai por quê? Porque é burro? Também, tem 95%. Mas sabe o que é, irmão? É a ganância, é o olho grande. Todo golpista conta com a ganância do Zé Goiaba que cai no golpe. Todo golpista conta com isso. Então a culpa, o Satanás me iludiu. Não, Satanás, você é o Satanás. O seu coração te enganou, filho. Sua ganância, o desejo de ter coisa. Irmão, não tem nada fácil não, irmão.
A única coisa fácil nessa vida é pecar. Se tem uma coisa fácil para nós, é pecar. O resto, irmão, é tudo difícil. Então, se as coisas aparecerem para você muito fácil, muito vantajoso, irmão, lembra daquele versículo, quando a esmola é demais, os santos confiam. Não é versículo não, tá? Antes que você saia por aí falando que eu estou pregando heresia, não é versículo, tá? Só estou brincando. Nos últimos dias, nos últimos tempos, vai gente apostatar da fé. Alguém vai esfriar da fé. E por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Duas coisas aqui. Espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que é um espírito enganador? Não é o Espírito de Deus, certo? Não. É um espírito enganador. Espírito, irmão, tem a ver com influência, com inspiração, tem a ver com aquilo que nos move. Tem um espírito enganador. Uma das características dos fins dos tempos seria um negócio chamado a operação do erro. Operação do erro. O erro, o engano, o engodo, ele vai operar, ele vai se mover, ele vai maquinar essas coisas. Tem um espírito de engano aí. E doutrina de demônio. Irmãos, presta atenção, está falando de espírito enganador. E doutrina é conjunto de ensinamentos que formam um pensamento. Doutrina de demônio. Então, nós não estamos falando de carne e osso, né? Nós estamos falando de coisas espirituais. Essa é a sacada que a gente precisa ter. Porque a gente fica vendo aí, todo o fim do ano, o pessoal faz um esquete humorístico aí, falando do Natal. E bota Jesus gay, e bota Jesus... sei lá, todo fim do ano tem uma parada dessa aí, não tem? Todo fim do ano. Você fica com raiva de dos atores, né? Do dono da Globo. A gente fica com raiva, dá raiva das pessoas, mas nos falta um discernimento, uma maturidade espiritual para pensar assim, peraí, não são eles. Tá, eles estão sendo usados por algo muito que está por trás e que se move por trás deles. É um movimento, irmãos, é um sistema. Não é uma pessoa, não é um grupo, não é um CNPJ ou um CPF. Tem um sistema por trás disso. E aí quando... É isso. Às vezes a gente está se desgastando e fazendo e falando bobagem porque nós estamos lutando contra pessoas. Estamos indo contra pessoas. Se nós lêssemos a Bíblia, né, Bárbara? Se nós lêssemos a Bíblia, a gente vai ver que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores e não sei o que do ar. Essa é a nossa luta. E ela não é ganha no revólver. O pessoal aí do revolvinho aí, da arminha, fica doido. Não é ganha no revólver. Ela é com oração, leitura da palavra, resistindo, abençoando. Ao invés de amaldiçoar, como muitas pessoas fazem, você vai sentir o peso da mão de Deus, tomara que Deus pese a sua mão sobre você, irmão. É a oração de um coração humano. Mas se você respirar fundo, contar até 10 e ler a Bíblia, você vai abençoar o seu inimigo e orar pelo que te persegue. Você passa por isso. Tem gente que debocha de você no trabalho, na faculdade, sempre tem. Tem os caras que debocham. Dá raiva. É normal, é orgânico até. Mas, respirando fundo e tendo o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio, irmãos, eu consigo... eu consigo abençoar, meio com os dentes trancados assim, ó. Deus te abençoe, ser. Mas, irmão, a nossa palavra, a nossa boca, não pode uma mesma fonte jorrar bênção e maldição. Pode? Você conhece uma fonte que jorra água doce e salgada ao mesmo tempo? É esquisito, não é natural isso. De uma boca pode sair bênção e maldição? Numa hora o motorista pede a bênção de Deus, na outra hora já escolhemos, já xinga o outro motorista, o outro camarada. Então, irmãos, e essa dualidade que não pode existir.
A gente precisa se manter firme. Quem você é? Qual é a sua identidade? Foi a última lição da revista passada, né? Foi ou não? É para quem estava estudando a outra, agora eu confundi. Mas falava de quem é a nossa identidade em Cristo. Bom, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, irmão, primeiro, cuidado com o que você está dando ouvidos. Você está lendo o que ultimamente? Fala para mim. O que você está vendo aí no seu WhatsApp, no seu TikTok, no seu Facebook, no YouTube, na sua TV? O que você tem visto? Talvez você esteja dando ouvidos a espíritos enganadores, ou a doutrinas, ou a doutrinas de demônios. Então, uma coisa importante para a gente meditar é isso. O que tem te alimentado? Do que você tem se alimentado? O que você tem lido mais? A Bíblia ou as notícias aí do seu feed de notícias aí? O que tem te alimentado mais? O que está formando o seu pensamento? É importante a gente ouvir isso, né? Entender isso. A fé vem pelo, mas é ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé é alimentada pelo ouvir. E engraçado, né? Que a apostasia também vem pelo ouvir. Mas ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Nós estamos nos alimentando de quê? Vamos no versículo 2, vamos? 1, 2, 3, vai. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Palavrinha que me chama a atenção aqui é hipocrisia. O que significa hipocrisia? Desvio da verdade. Bom, o que mais que você entende? Fala fácil, hipocrisia. Não viver o que prega, ou viver uma vida de mentira, superficialidade, parecer uma coisa, mas na verdade é outra. Hipocrisia, irmão, tem muito ou pouco por aí. Hipocrisia a gente vê por aqui. Hipocrisia, irmãos, é essa vida falsa que muitas pessoas tentam viver, ou vivem, né? Uma vida de aparência, quando na verdade a palavra de Deus nunca nos motivou a isso, irmãos. Sempre quis que nós vivêssemos a essência. Ora, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, para você não enganar você mesmo. Se não for, Lesi, é falsa. Irmão, se a sua vida espiritual se resume a essa igreja, é fake. É isso aí. Em casa é uma coisa, vive uma coisa, aí chega aqui, é outra coisa. Se transforma. Então, irmão. Pois é, essa é a falsidade, né? Falsidade ideológica da pessoa. Finge ser uma coisa que não é. Isso, irmãos, é o que desvia a fé de muitos também. E Jesus falou, é certo que vem escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele que der razão, der causa ao escândalo, porque ele pode desviar um fraco na fé. Aí a ideia é essa mesmo, é um fraco na fé. Porque se você está aqui e fica olhando para mim, para as pessoas, e fica baseando a sua fé na gente, irmão, você quer morrer, né? Não vem atrás não, vai se dar mal. Não, irmão, nós somos falhos e... Obrigado, Paulinho. E nós estamos sujeitos a te magoar, irmão, cedo ou tarde. E se você olhar muito para nós, irmãos, uma hora você vai achar, não precisa olhar muito também não, você vai achar uma coisa que vai te decepcionar, que vai te magoar. Olha, não é possível, o cara está dando aula aqui, depois ele faz uma bobagem. Irmão, somos meramente humanos, não justifica o erro, irmãos, mas mostra que nós estamos num processo de crescimento. Um crente, eu vi um teólogo falando isso, um crente é um mendigo que sabe onde tem pão e aponta para as pessoas onde tem pão, mas ele também é um pobre, ele também é um mendigo, só que ele descobriu onde tem pão. Somos nós, irmãos, é assim que somos nós não somos melhores do que quem está lá fora, não, nós só descobrimos onde tem pão, e a gente precisa também, e a gente aponta para eles, ó, lá tem pão, esse tem que ser a nossa toada. Fala, irmã.
É isso aí. É isso mesmo. Se você ficar olhando para as pessoas, irmão, cedo ou tarde você vai se decepcionar. Ganchinho. E orar. É. Sim, estão falando de igreja. Sim. Onde é a sua base? Aham. É isso. Não é bonito isso? Isso é que é bonito. É fácil? Não é. Mas se a gente praticasse isso, Lesi, nós não esfriaríamos na nossa fé. Se a gente entendesse isso, nós não esfriaríamos, porque a nossa fé não é baseada em homens, em pessoas, é no Senhor. As pessoas são falhas, as pessoas vão nos decepcionar. Mas, olha o que eles são. Homens que falam mentiras. Quem é o pai da mentira, irmão? Nunca você vai ver alguém mentindo em nome de Deus. Nunca. Então, cuidado. Se alguém fala uma mentira, você já começa a questionar. Quem é que está por trás daquilo tudo ali. Você não pode pregar usando mentiras. Você não pode ensinar falando mentiras. Você não pode testemunhar uma mentira. Por mais que sejamos tentados a isso. Então, a gente precisa vigiar. E aqui tem outra mentirinha do bem. Do bem. Bem, vai. Bem torrado. Outra coisa aqui. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha que perigo que tem isso aqui, irmãos. Essa prática, essa vida constante da hipocrisia. Ele cauteriza a própria consciência. Sabe o que é cauterizar? Quem trabalha na área médica sabe o que é isso aí, né? Cauterizar. O que é cauterizar? Então, queimar, matar a célula, mas a ponto dela se tornar insensível, inservível. É queimar. O pessoal tem uma ferida aberta, né? Faz uma cauterização. Não sei se ferida aberta faz isso, não. O Rambo fez. Lembra que o Rambo fez? Ele pegou uma parada lá, com a ponta da faca. Aí é raiz, hein? Assistiu o Rambo. Com a ponta da faca. Macho man. Botou a parada ali. O que é cauterizar? Irmão, fechou a ferida, maravilha, mas ele matou células, ele fica insensível. Esse pessoal mente tanto, é tão hipócrita, é tão fingido, que chega uma hora, você conhece um pessoal tão mentiroso que ele acredita na própria mentira? Que ele acredita na própria mentira. É o nível master. E ele acredita naquele troço, cara. Isso é a cauterização da mente. Cauterizar a consciência. E aqui, irmãos, aí Tiago nos ensina assim, ó, não apagueis o espírito. Não extingais, né? Não apagueis o espírito. Por quê? Qual o perigo de apagar o espírito? Se você apagar o espírito, cadê o seu freio? É o bonde sem freio. Cadê o freio? O que nos convence do pecado, da justiça, do juízo? Então tem pessoas que já têm a sua consciência tão cauterizada, irmãos, que se endurece o coração e se torna impossível de se pregar para uma pessoa dessa. Ou dela ter um conhecimento, dela voltar para Deus. Acho que é o próprio Paulo que fala, né, de como pode uma pessoa que uma vez já aceitou Jesus e se desviou, como é que você vai ganhar essa pessoa de novo? Não é Paulo que fala sobre isso, né? Como é que é difícil você voltar, é você buscar uma pessoa que é como o cão que torna o próprio vômito, ou a porca lavada que torna para o chiqueiro. Como é que pode? Como é que você entende um negócio desse? Mentes cauterizadas, marca do tempo do fim, pela sua própria consciência. Vai no 3, vai. Proibindo
o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, olha que outra característica desse pessoal. Hipócritas, mentem, têm as suas consciências cauterizadas, e eles começam a impor coisas à igreja que não são proibidas, que não tem, irmão, e é duro falar isso, mas aqui no nosso contexto de Assembleia de Deus, nós já erramos muito por causa disso, tá? Muito. Dá uma olhadinha nas páginas passadas aí da Assembleia de Deus que você vai ver, de gente que até hoje não pisa em igreja por causa disso aqui, ó, de uma dureza, de um rigor doutrinário, sei lá como é que chamava aquilo ali, de que mais afastava as pessoas do que atraía. Uma ignorância espiritual e uma coisa que acabou sendo muito prejudicial. Pois não, pastor? Eu tenho um amigo que mora no Nordeste, Recife, ele reúne numa igreja lá que o pastor proíbe os membros de ir na praia. E Recife, praia, algumas pessoas, a única coisa, nunca foram em outras cidades lá mesmo, de Pernambuco, mas é proibido aproveitar as praias que o Brasil inteiro vai para lá. Mas aí o que acontece? O pastor dele toda vez, todo ano, uma vez por ano, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para outros lugares, ou seja, mas na praia tem perdição. Aí ele vai lá na Broadway, Vai na Disneyland. musicais. Aí é santo. Cats. Ai, hipocrisia. Lá em Pernambuco é assim, mas aqui a gente é orientada a não ir na Praia da Costa nem Caparica. Que é mais deserto, né? Por quê? É, Tem coisa que a gente não pode ver, pode. Em Barra Seca, pode ir? Só você entendeu. Ah. Pode. Setiva pode, porque está fora do seu reduto. Ninguém te conhece. Irmãos, quem sabe daquela época, o pessoal antigo que não podia ter televisão em casa, certo? Não podia ter televisão em casa. Mas na hora da novela, para onde o pessoal ia, então? Ia para casa do vizinho, ia assistir pela janela da televisão do vizinho a novela, irmão. Aí, são dessas coisas aí, tantos outros exemplos que a gente vai vendo, de que, na verdade, matam a fé. Não, até hoje. Irmão, estamos em 2022, tem igreja que tem o tal do buraco no lençol? Tem, Gil? Tem. Depois você pergunta em casa o que significa o buraco no lençol. Mas tem 2022, irmãos. Aqui, ó, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares. Então, aprende uma coisa aqui, Assembleia de Deus. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Ponto. O que a Bíblia diz, isso é que é pecado. O resto que os caras quiserem inventar aí é coisa de homens e tudo mais. Que não é. Aí vamos lá, né? Quando a gente vai falar da relativização da Bíblia. Não, isso aqui é pecado, mas não era não, tem que atualizar. Não era, mas não é, e tudo mais. Então, irmãos, vão com calma com isso aqui. Cuidado com essas loucuras aqui que ainda existem. Versículo 4, 1, 2, 3, porque toda criatura de Deus é mesmo? Toda criatura de Deus é boa, irmão? Aqui ele está falando dos manjares, ok? Mais ou menos. Está falando dos manjares. Vamos lá. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Paulo fala, primeira carta a Romanos, primeira carta a Romanos não, primeiro capítulo de Romanos, capítulo 8 de Romanos, você vai ver sobre essas coisas que pode e não pode. Pode isso, não pode aquilo outro. Irmãos, que a gente precisa mesmo ter muito cuidado com isso. E ele está falando de manjares. O judeu tinha na sua lei, no seu conjunto de doutrinas,
a tradição dos animais puros e impuros, não tinha? Lembra disso? Aí vem um anjo, pega Pedro, que era um bom de um judeu, e deu a ele uma visão de um lençol que descia, e tinha toda sorte de animais ali, puros e impuros. E o anjo falava: ô Pedro, mata e come. E Pedro arrepiava os pelos, né? Porque falava assim: como eu vou comer um troço impuro? Ô Pedro, não torne impuro o que Deus purificou. Pode comer, agora é outra estação agora, Pedro. E ele se recusava, ele por mais de uma vez ele questionava essas coisas. É claro que Deus está usando ali a figura do alimento para falar dos gentios, porque agora o evangelho vai ser pregado aos gentios, que eram os impuros, certo? O judeu é ele e só ele, né? O time é ele e só eles mesmo. Mas agora o evangelho vai ser pregado aí pelos gentios, pelas outras gentes. E Deus estava preparando o coração de Pedro para isso. Chega, Pedro, não tem mais isso. Judeus separados, nada disso. Agora é um povo só. É a era da igreja. Mas Deus usa uma visão dele de alimentos puros e outrora impuros. E aí ficou essa questão aí, para a gente entender, tá bom? Não tem nada que rejeitar, tá bom, irmão? Come tudo que vende no mercado, mas não pergunta não. Por que não pergunta? Não, isso aqui eu colhi na lua nova, na terceira fase da lua nova, consagrada aí a Iemanjá e não sei o quê. Para que você perguntou? Eu não quero saber, só me vende, só me fala o preço, que já é o suficiente. Não fica perguntando. Irmão, mas para quê? É para a sua própria consciência. Tem um lance do sangue que é questionado também, mas enfim. Para fechar o versículo 5, vai, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificar. Estão falando dos alimentos ainda, daquelas práticas ali. Duas coisas que vão santificar que você come. A palavra de Deus, para saber se está de acordo com a palavra. O que você faz, né? Você come o que você faz. A palavra de Deus e a oração, que significa comunhão com Deus, ok? O nosso contato, a nossa intimidade com Deus. Essas duas coisas. Bom, irmãos, então aí nós damos, através desse texto bíblico, nós passamos pelos tópicos aí, ó. Na introdução, fala que nesse trimestre vamos estudar a respeito desses ataques contra a igreja. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, eles são sutis, são variados. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, é Satanás, ok? No fundo e por trás tem o bichinho armando as suas coisas ali. É importante, então, nós identificarmos. A nossa luta, ela é espiritual, nossas armas são espirituais também. A igreja sob ataque, está sob ataque ou não a igreja, irmãos? Sim ou não? Tá, esse ataque ele é sutil, nós precisamos desse alerta. Hoje o Espírito Santo nos alerta, cuidado, observa, tenha entendimento. Eu penso que o grande dom que nós devemos buscar hoje, talvez antes de qualquer um outro, é discernimento. Discernimento. Eu penso que é algo que a gente precisa buscar no Senhor. Discernimento é essa capacidade da gente ver algo, ouvir algo e ter um entendimento, se isso é de Deus ou não. Porque tem muita coisa, lembra do Denorex? Tem coisa que parece, não é, irmão? Há caminho que ao homem parece ser bom. Tem coisa que você acha que é boa. Uma vez eu tinha um seriado antigo, não tão antigo, mas antigo, O Toque de um Anjo. Era uma anja lá, uma anja estagiária que andava por aqui e tal. Aí teve uma mão que eles estavam numa igreja lá americana, o Satanás estava disfarçado dentro da igreja. E aí tinha um cabra, rapaz, um cabra ruim daqueles americanos raiz mesmo, aqueles bichos ruins, grandão, todo bronco, todo grosso e tal. E ela, na sua ingenuidade de anja estagiária, ela já chegou assim, já sei quem é o capeta que está disfarçado ali, só pode ser aquele bicho ignorante, brigava com todo mundo, discutia com todo mundo. Curiosamente, irmãos, como um clichê, né? Não era. Sabe quem era o capeta no meio da igreja? Era um cabra bonitão, o mais articulado, o mais gentil, o que abraçava todo mundo, era ele que era o Satanás disfarçado. E eu achei aquilo, eu era garoto, eu achei aquilo o máximo.
Ela falou assim, isso aí que a gente precisa. Irmão, espia só. É mais animado do que vocês, tá? Eu queria dar aula lá. Mas vocês chegam aqui me olhando. Será o que eles estão cantando? Hilari, hilari. Oh, oh, oh. Ainda bem que não tem som, né, Graça? É. O que eu estava falando? As sutilezas. Fiquei impressionado. E é isso, irmãos, a melhor coisa que fizeram com o capeta foi desenhar o bicho com chifre e rabo e aquele garfão. Por quê? Porque todo mundo pensa que é assim. Pensa que ele chega assim, que ele chega abafando, que ele chega cheiro de enxofre. Não, irmão, ele é sedutor. Uma das traduções para Satanás é sedutor. E olha, filho, o que nos seduz? O que nos seduz? Não são as coisas... não são as coisas terríveis, não, é o que é agradável aos olhos, irmão. Lembra lá da maçã, lá? Da maçã ou do fruto, né? A maçã da Apple. Lembra da maçã do jardim? Ela era agradável aos olhos. Ela era suculenta, era agradável aos olhos. Mas tá bom, ela era o fruto da obediência. E Satanás usou das características dela para seduzir a Eva. Chegou sorrateiramente e a convenceu de pecar. Bom, a igreja na reta final, e eu penso que nós já estamos na última volta da corrida, eu penso que nós já estamos vivendo os últimos metros, e aí, irmãos, a gente não pode esmorecer, né? Quem é corredor? E quem é corredor aí? Bahia é corredor. Corredor, Bahia? Aí corre. Quem é corredor? Paulo? Corredor? Tem um lance que os caras falam de sprint final. Você sabe o que é, né? Os cabras que correm, eles guardam um pouquinho do gás deles. Tudo bem que eu com 5 metros eu gasto tudo, mas quem corre mesmo, ele guarda assim, um fôlego, um restinho de energia para um chamado sprint final, que é na reta final, ele tira, não sei de onde, ele tira energia para dar a arrancada e chegar. Então, irmãos, eu penso que nós estamos aí no sprint final, né? Ao que vencer, aí você vê as promessas que a Bíblia diz. Ao que vencer, você vai ter um novo nome escrito na vida, vou te dar a coroa da vida, você vai morar no céu, mas é para o que? E como é que se vence sem luta? Como é que se vence sem passar pelas adversidades? Como que você consegue vencer? Vencer sem lutar. Tem muita gente que quer ser aprovado, mas não quer a prova. Olha, como, filho? Que mágica é essa que você vai fazer? Você vai comprar a sua aprovação? A igreja está na reta final. A natureza do ataque, a natureza é? Qual é a natureza? Espiritual, irmão. Até as crianças assustaram. Espiritual, irmão. A natureza é espiritual e moral. Qual é a diferença, então, aqui, irmãos, entre essa natureza ser espiritual e moral? Espiritual está ligado ao Espírito, certo? Está ligado à natureza de Deus que nós encontramos aqui, que habita em nós agora. E quando ela é moral? Quando ela é moral? Ela é moral quando ela toca em valores, princípios, o que é valoroso para nós. Percebe como hoje nós vivemos a famosa inversão de valores? Onde pets valem mais do que vidas. Teve uma menina aí de 11 anos que foi tecnicamente estuprada e tal, e teve esse auê todo, fizeram a menina abortar um feto de 7 meses, certo? 7 meses é um feto viável. 7 meses. Tudo por quê? Porque está escrito na lei que pode. A criança tinha problema? Não. Poderia dar problema para a mãe? Havia laudos dizendo que não. É meio questionado, mas não. Enfim, um juiz não queria e vai ter problemas por causa disso. Por não ter, vai pagar por isso, por querer preservar a vida. Aí vem os movimentos sociais, vem aquilo tudo e tal, todo mundo tem que abortar. E preferiu matar uma criança. Você já vê a família do ser, né? Que parece que
Não vou falar que é segredo de justiça, posso ser processado por isso. Mas você vai ver assim, essa questão toda. Aí, irmão, mata uma tartaruguinha ali na praia para você ver. É crime inafiançável. Você tem que sumir da terra porque você vai morrer, eles vão te condenar à cadeira elétrica, que nem existe no Brasil. Mas abortar uma criança de 7 meses pode. Pode. Ah, porque não era nascido. Ô, irmão, qual é o seu conceito de vida? Qual é o seu conceito de vida? É quando nasce? O nosso conceito é isso aí. Deus já nos vê informes. Nem forma a gente tinha ainda. No ventre da nossa mãe já nos considerava. Ele chamou um profeta, não é? Quem que ele chamou no ventre da mãe? Amós? Jeremias? Quem dá mais aí? Que falou que eu sou apenas uma criança, foi Jeremias. Eu te chamei no ventre da sua mãe. Ô, irmão, se Deus já deu um chamado no ventre da mãe, não é ser vivo, não? Já é considerado. Para nós é considerado. Mas para o mundo aí fora, irmão, que defende marreco, mas não se preocupa em matar criança. 3 minutos, Toninho? Ou 4? Vamos negociar, calma. Pois não. É sério. Pode falar, você tem os seus 3 minutos e meio. Sim.
Sim. Sim. Sim. Para você... Uhum. Irmãos, cada vez mais nós vamos vivenciar isso. A inversão de valores. O que tem valor para esse mundo? O que são as coisas válidas para ele? Qual é o discurso que nós vamos cada vez mais ouvir? E são sedutores para algumas pessoas que querem viver na prática do pecado, que alimentam aí os seus desejos carnais. Essa natureza não se pode conformar. É verdade. Sim. E você quer ver uma coisa, Toninho? Olha só. Sabe quem mais grita nesse país contra o aborto? Sabe quem? Os católicos. Os católicos. Você não vi, eu nunca vi uma marcha evangélica protestando contra o aborto, e os caras fazem. Eles defendem muito, muito mais do que nós. É vergonhoso para nós. Olha, a gente fica falando, malhando, que é idólatra, não sei o que assim, mas em certos aspectos, estou falando que isso... Pois é, deveríamos nos manifestar melhor na nossa querida bancada evangélica, que presta para quê? Qual a utilidade? Quando você descobrir, me fala, eu também não sei não, é pergunta retórica não. Sim, vamos para a conclusão então, que você já está todo inquieto aí, ai, fazer almoço, vai no restaurante, pô. Mas é mesmo, Que Deus é esse que deixa isso acontecer? Irmão, sim. Sempre aconteceu, mas sim, era mais escondido. Sim, e cada vez pior, cada vez mais banal. A conclusão diz assim, irmãos, nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. O tempo todo nós vamos falar de sutileza, tá? Ataques sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos a consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra essas hostes espirituais. E aí, você está pronto para a guerra? Está pronto para a batalha, irmão? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Avisos, meu pastor. Pode sentar, irmão, fica à vontade. A Dil vai falar 3 minutos e 45 segundos. Você contou? Não é? Introdução. Ah, tem um óculos aí, né? Minha filha. Entendeu? Estou resistindo. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Bom dia. Julinha, tem um cartaz? Já? Pode deixar. Cartaz da nossa conferência. Queridos, nosso calendário anual tem 2 eventos que são marcantes na DNV. É o aniversário da igreja sede, que é a data irrevogável,
e a nossa conferência missionária. Tem muita gente nova, né, que não sabe, nós somos uma igreja missionária. Quem passou pela sala de pastor Eduardo sabe, né, que é um dos pilares e DNA da igreja, missões. Então, missões aqui, nós não somos um departamento. Às vezes você se pergunta, eu tenho uma equipe, tenho, né, intercessores, né, pastor Cadu? Lógico, mas nós não somos aquele grupo, você falar assim, chama aqui os liderados da DIL. Se eu chamar os liderados da DIL, é a igreja toda. Porque nós somos o quê? O porta-voz da sede, das reuniões da sede, do que decide, né, na nossa igreja-mãe, para toda a igreja. Do menor ao maior, você faz parte desse ministério chamado Ministério de Missões. Se eu chamar a Bárbara, vem fazer um louvor aqui, ela não está me ajudando, ela está ajudando a igreja. Eu sempre chamo a missionária Roberta para ajudar. Eu não estou chamando a líder de mulheres, nem a intercessora, tirando ela do ministério dela. Ela está fazendo para a igreja. Então, todos aqui trabalham de forma indireta ou diretamente no Ministério de Missões, que você faz parte dessa igreja. E nós falamos sempre o que o pastor Eduardo fala, se você não gosta de missões, você não compra a ideia de evangelismo, de ganhar almas, igual está na blusa da Dani ali, né, de pensar, né, fora da caixa, você está na igreja errada. E a nossa festa, queridos, de missões é para todos. Não é para eu, Keller, Bárbara, Roberta, é para toda a igreja. Coqueiral, graças a Deus, o pastor Vinícius sempre está nas reuniões semanais, sempre Coqueiral é elogiada a respeito de missões, porque é uma igreja que participa, uma igreja que intercede, uma igreja que faz conscientização missionária, faz evangelismo, uma igreja, semana que vem nosso culto, né, de missões, e é uma igreja que contribui com amor, com carinho para missões. Então, sempre Coqueiral é referência para as outras igrejas, e, para a honra e glória do Senhor, queridos, o pastor Eduardo nunca precisou vir aqui para chegar para o dirigente, para departamentos, falar que não estão comprando a ideia de missões. Porque todo mundo entende que esse é o nosso, né, é o nosso dever. Porque se você fizer um abaixo-assinado para tirar um pastor da sua igreja lá, você vai ouvir muito o pastor Eduardo, porque ele não aceita isso. Mas se ele souber que tem um pastor ou um líder de departamento que não veste a camisa missionária, aí sim, para ele vai ser problema. Entendeu? E para a honra e glória do Senhor, sempre ele esteve aqui. Então, nós vamos ter a nossa conferência missionária. A hora é agora, o tempo é hoje. Romanos 13:11, parte A do versículo. Por que o tempo é hoje, a hora é agora? Aprendemos hoje, querido, Jesus está às portas. Nós não podemos deixar para amanhã. Entendeu? Você vai almoçar hoje, amanhã? Não, você vai almoçar hoje, na verdade, amanhã é outro almoço. Então, nós temos que alimentar essa ideia hoje. Vai estar conosco o pastor Clarismundo, que é o irmão, né, do Jack Douglas, lá de Moçambique, já esteve aqui conosco em outras ocasiões. Também missionário Renato Beusoff, e vai ser 9 e 10, sábado e domingo. Sábado, na igreja sede em Itapuã, e domingo, nosso culto aqui, missionário normal. Amém, queridos? Estão entendendo? E o que acontece também? Vai ter a oficina. O que é a oficina? É um seminário onde você vai ter ali assuntos concernentes, né, a missões, vai ter cuidado sobre o cuidado missionário, é gratuito. Missão pró-quilombola, nós temos curso também, né, para trabalhar com os quilombolas, temos equipes que trabalham lá. Missões urbanas e missões também no sertão. O pastor já contou a experiência dele no sertão. Esse ano vai ter várias caravanas também indo para lá. E nós somos uma igreja que atua. Aí eu vou colocar no grupo. Mas eu não estou ainda no grupo de membros, né? Eu não estou em grupo nenhum. Pode me procurar, você pode fazer a sua inscrição. Vai ser no sábado, 2h15. Sábado, dia 9 agora, 2h15. Você pode fazer a inscrição para 2 oficinas. Vai ter o lanche lá preparado, se você quiser depois, né, ficar para o culto. Nossa igreja, esse ano, não está com a parte de bandeiras, fizeram, né, diferente. Eu até falei, né, 15 anos fazendo entrada de bandeiras, né, me deram um refresco, sabe, irmão Daniel? Mas nós vamos estar na parte da recepção. Traje típico, que não é fantasia,
Tá? Ninguém vai estar fantasiado lá de africano, fantasiado lá de português. Nós vamos estar com traje típico. Aí você fala, poxa, irmão, você põe aquelas roupas lá no segundo domingo para caracterizar o culto. E eu queria também essa oportunidade. Nós vamos formar, né, uma equipe legal para estar ali com cartaz, recebendo as pessoas. Porque a conferência missionária ela não é região 1. Ela é toda da DNV. Vem o pessoal de Tabatã, o pessoal do Sertão, vem todo mundo participar. Como eu falei, as duas festas principais da DNV, o aniversário da igreja sede e a conferência missionária. Amém, queridos? Conto com todo mundo lá, então, amém? Glória a Deus, obrigada. Pastor Vinícius? Pai do Senhor, gente. O meu rapidinho é só um pedido, irmãos. Nós temos